vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente, tudo bem com você? Que coisa boa, né? Mais este encontro de final de ano aqui no nosso Vida e Saúde. Há quantos finais de ano você está aqui com a gente? Ai, que coisa boa esse contato, essa amizade que a gente tem construído com você. A gente tem construído com você durante todo o ano. E nesta manhã de véspera de Natal aqui na Rádio Novo Tempo, Vida e Saúde vai falar sobre uma questão delicada. Logo mais tem ceia, não é? Alguns vão fazer a ceia ao pôr do sol, outros vão fazer à meia-noite, mas muita gente recebe visitas, né? Esse espaço gostoso em casa. E olha só o tema de hoje, vou até ler para ler direitinho, ó. O que não dizer nas reuniões de Natal? Você já parou para pensar nisso? Ou você já deixou de ir a uma reunião familiar de Natal com medo de algumas observações, algumas perguntas mais particulares? A gente vai falar sobre isso na nossa programação. Quero aproveitar a oportunidade e pedir para você já ir respondendo. Você já ficou ou fica incomodado com algum comentário de algum familiar nessa época do ano, nessa festa de confraternização com a sua família? Então responde pra gente, 12981510081. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. E os namoradinhos? Quando que você vai arranjar um trabalho de verdade, sabe? Esses comentários assim que vai ficando assim meio sem jeito. Quem nunca ouviu uma frase dessa na vida, não é, gente? Pois é, mas é um momento pra ser gostoso e não de desentendimentos, não é? Então no programa de hoje a gente vai conversar sobre os impactos dessas perguntas na vida das pessoas, né? E como a gente pode aprender a lidar com isso também, né? Claro, não fazer. Se você é uma pessoa que faz esse comentário, já vai ficar mais ligada hoje à noite. E se você ouvir, como você lidar com isso? A gente vai conversar sobre isso aqui no Vida e Saúde. Enquanto você está respondendo a nossa pergunta, se você já ficou ou fica incomodado com algum comentário de familiar nessa época do ano, nesse evento, eu vou cumprimentar meus amigos aqui na programação do nosso Vida e Saúde especial, todo mundo juntinho. Vou começar com ela, Grazi Donato. Ai, finalmente me chamou primeiro. Olha, não, você não reclama, Grazi. Você é campeã de ser chamada. É verdade. Em primeiro lugar, não é? Eu verdade. tenho que equilibrar por causa dos filhos do Raul. Você já sabe que já foi ameaçada, não é? Eu sei, Rose. E é muito bom estar aqui, é maravilhoso. Aliás, o ouvinte que não tá nos vendo, que venha pro YouTube ver a gente aqui no nosso cenário de Natal especial. Gente, tá muito bonito. É verdade? Tá muito bonito. youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vê o modelito dessas meninas também aqui. Olha, de Raul Souza também. Mas seja bem-vinda. Obrigada. O ano tá terminando, as mentorias. Você tira férias da mentoria? Como é que funciona, Grazi? Não, vai não toda temos semana. Férias, né? Cada um tira férias no seu tempo. Se a gente tiver algum compromisso, a gente às vezes remarca a aula. Mas a gente tá lá sempre com as nossas alunas toda quinta-feira. Legal, E acompanhando o grupo delas ali, interagindo. Porque é uma coisa boa pra gente, muito né? Muito bom, né? Uma Agora o coisa pessoal tá em casa falando, mas que grupo? Mas que mentoria? Vamos falar não tira então. Férias. Vamos falar da mentoria da Grazi, então. Você tem 2 mentorias, né, dona Grazi? Eu tenho duas. E assim, Rose, um deles é o Método FEM, que é o Corpo Sagrado. Que é onde a gente trabalha com mulheres ali. A gente trabalha uma transformação integral. Trabalho físico, a mente e a espiritualidade. Então, para as meninas ali que querem evoluir nessas áreas, a gente vai trabalhando essas questões. E elas vão evoluindo o corpo, né? Emagrecimento, melhora a saúde, melhora a disposição. E também a espiritualidade, que vem antes de todas as coisas, Deus e a mentalidade, que acredito que essa é a raiz do nosso curso. Porque a forma que você olha a sua vida, que você significa o que acontece na sua vida, tem a ver totalmente com a qualidade da vida que você tem. Então a gente vem trabalhando essas questões ali com elas e elas vão evoluindo, cada uma na sua área, cada uma onde precisa, né? Algumas chegam a ter até melhoram no trabalho, assim, são promovidas no trabalho, melhoram os seus relacionamentos assim com os pais, com o marido, com os filhos, enfim, tem sido uma bênção, Rose, maravilhoso. Imagino, sim, porque mudou o pensamento
muda o comportamento, muda os resultados. Exatamente, ó, tá treinada, hein, ó, tá fazendo tô aprendendo terapia. com Grazi Donato. Muito bom, muito bom. Deixa seu contato, Grazi. Claro, @Grazi Donato é meu Instagram. Então, para quem quiser entender um pouco mais de como funciona esse trabalho, que é um acompanhamento de 1 ano, então me chama ali que eu tiro todas as dúvidas. Na minha bio tem meu WhatsApp particular, você pode me mandar mensagem, pode falar o que você tem passado e se você se encaixa no nosso perfil de alunas. Muito bem, @Grazi Donato. Grazi, já teve que lidar com algum comentário, alguma questão assim que você ficou meio assim? Numa festa familiar de Natal? Não, Rose, com certeza, assim, por exemplo, né? Não tem que. Eu tenho um filho, né? A pessoa sempre pergunta: nossa, mas tadinho, né? Vai ficar tão mimadinho, só um filho. Todo ano a mesma pergunta, né? Não, mas ele precisa de um irmão, senão não vai nem viver direito, né? A gente ouve, fala assim: ai. Ok, tá ok. Eu concordo. O Raul, por exemplo, nunca ouviu isso. Nunca ouviu, né? Imagina se tivesse ouvido. Vou aproveitar pra cumprimentar a Raul agora. Raul, tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus, Rose. Bem-vindo. Que alegria, né? A gente Natal, tá sentindo, manhã de véspera. A gente tá Muito bom. sentindo a sua falta aqui presencial, mas a gente sabe que é por uma boa causa. Você tá longe do Brasil, mas tá Sim. aqui no nosso coração, no nosso programa sempre. Ô, Raul, Legal. assim como eu perguntei pra Grazi, você já teve que lidar com alguma questão assim que é desconfortável, digamos Não essa assim? pergunta, né, Rose, sobre filhos. Essa Pois ninguém vai me perguntar. ele tá tentando tirar o foco do programa. Às vezes a não é, pessoa fala o Grazi? contrário, já fechou a fábrica, hein, Raul? Ah, também? E aí, já fechou a fábrica? Essa, E aí, Boa, você Grazi, boa! sabe que todos os filhos, Rose, nasceram em junho. E todas as revelações de sexo a gente fez no Natal. Tá vendo? Olha Que que é tudo- informação interessante. A pessoa já essa. chega Aí perguntando chega qual que é o Natal, sexo. não tem revelação, tá estranho. Todo ano vai ser essa pergunta, hein? Exato, chega no Natal, não tem revelação, até o pessoal estranha, Rose. Mas A festa tá ficando, sabe, assim, um pouco desanimada sem as revelações de Raul. Mas, amigo, você é real isso? As pessoas te perguntam isso ou a Grazi que tá brincando com você? Não, sim, isso é uma das perguntas, né? E aí já fechou a fábrica, tal, coisas desse tipo. Mas também relacionado à alimentação, né? Ou nossa mesmo, ou dos filhos, né? Tem uma sobremesa lá que às vezes a gente não come. Mas coitadinhos deles, né? Não vai dar pra eles, né? Imaginei. Coisas desse tipo, assim. E aí, já vamos comer um peru aí, Raul? Vamos aí, né? Umas brincadeiras desse tipo, assim, sempre rola. Ok. Ainda bem que você já tá treinado, né? Tem até uma mentoria, não é? Sim, Rose, sim. Inclusive, queria mandar um abraço. Eu não vou falar o nome dela, porque eu acabei de ver esse recado, não pedi autorização ainda pra ela. Mas uma pessoa aqui que, além de emagrecer, Rose, ela tinha entrado na mentoria porque ela tentava engravidar há muito tempo, tinha endometriose e não conseguia. E agora ela mandou lá no grupo: gente, eu tô grávida. E ela tá feliz da vida, né? Então, esse é um dos efeitos colaterais da nossa mentoria, né, Rose? A pessoa entra para emagrecer, mas melhora a saúde física, mental, espiritual, outras doenças, né? Então, eu sei que você vai exagerar um pouquinho aí no Natal, né? E se você quiser emagrecer até 10 quilos até o Carnaval, você acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. A gente vai ficar muito feliz de te atender. Estamos trabalhando Natal, Ano Novo, normal, viu, Rose? Valeu, Raul. Obrigada pela participação aqui com a gente no programa. E o pessoal já vai acessando os contatos aí da Grazi, do Raul. E ela, Sandra Barilli, também uma alegria estarmos juntas, né? Que Isso coisa acontece fim de boa. ano apenas, não é? É. Tão gostoso a gente estar junto. Delícia. Nossa psicóloga, sempre aqui com a gente. Sandra, e você já passou alguma questão assim? Que você poderia ficar… É porque a gente pensa que psicólogo tem resposta pra tudo. pensa. A gente E pensa, assim, né? Tem um mundo emocional diferente, né? Que E não é verdade. Não O é psicólogo bem também, assim. às vezes, tem que lidar com saia justa, né? Exato. Mas já aconteceu? Já aconteceu. Agora, assim, às vezes as pessoas, elas pensam 2 vezes para falar algo para um psicólogo. É verdade. Né? Nesse sentido, mas falam. É verdade. Né? Já me aconteceu, assim, no encontro de família, né? Uma questão ou outra. Uhum. Eu acredito, Rose,
Que de uma forma geral é muito difícil ter uma família, né, Grazi e Raul? Que não aconteça assim. É família, né? É família. Verdade. Família. Ok, tá vendo? Até Sandra Barilli teve que lidar com a situação, não é? Sim. Sandra, deixa pra gente seu contato, fala do seu trabalho na internet. Muito bom, querida. Então, nós temos um trabalho na internet de divulgação, né, da compreensão de cérebro, de mente em relação ao comportamento humano, para as pessoas irem seguindo, compreendendo, e conforme nós vamos lançando os cursos, também a oportunidade de fazer os cursos, né, para esse crescimento. E é exatamente isso. Quanto mais nós vamos nos instruindo sobre o funcionamento da mente, e a respeito, Rose, de uma particularidade nossa, da nossa própria história de vida, quanto mais a gente reflete sobre tudo isso, mais condições de autonomia, de tomada de decisão nós temos. Enquanto vivemos sem pensar muito, nós podemos nos tornar muito nublados em relação à vida. E tendo comportamentos que a gente acaba se arrependendo depois, né? Ok. Que importante a gente conhecer sobre esse assunto e outros mais que você aborda ali na sua rede social. Deixa seu contato. @Sandra Barilli Psicóloga. Sejam todos bem-vindos. @Sandra Barilli Psicóloga. Isso. Pessoal, o Grupo Orion vai cantar a música Meu Natal e já a gente volta. Aproveita esse tempo para responder a nossa pergunta. Você, assim como os nossos convidados aqui, nossos parceiros, já ficou incomodado com algum comentário que é sempre recorrente nas festas de final de ano? Participa com a gente, 12981510081. A gente volta já. Tudo é encanto e beleza na linda noite especial. As pessoas querem paz pra desfrutarem mais amor. Quanta saudade da inocência, da roupa nova, do carrossel. Dormir mais cedo pra acordar, ter o brinquedo que sonhei. Do tempo que passou, um sonho em mim ficou. Sonho cheio de recordações das noites de Natal. Momento de abraçar, sem mesmo conhecer. O importante era a noite de festejar Jesus. Do tempo que passou, um sonho em mim ficou. Sonho cheio de Recordações das noites de Natal. Momento de abraçar, sem mesmo
O importante era a noite de festejar Jesus. Rádio é novo tempo. É novo tempo. Muito bem, gente, música linda do Orion aqui na programação da Rádio Novo Tempo, falando sobre o Natal, não é? Gostoso demais, meu Natal. E a gente deseja que o seu Natal, nessa tarde e noite que vai chegar, seja uma bênção na sua vida. A gente tá falando sobre questões que deixam a gente numa saia justa nas reuniões familiares de Natal, né? Então, o que não dizer, o que não fazer, o que não perguntar, o que não comentar. Hoje à noite, aqui você vai ficar por dentro na programação da Rádio Novo Tempo. Aí eu perguntei se alguém, né, tinha aí alguma situação constrangedora aí que choveram participações. Olha a participação da Maria Clara, de Campinas. Ela diz assim: fico chateada quando minha tia sempre pergunta: e o namorado, hein? Nossa, todos os anos é a mesma coisa. E o pior é que todos os meus primos se casaram ou estão em algum relacionamento. Aí sempre sobra pra mim. Participação anônima, Rio de Janeiro. Trabalho como motorista de aplicativo e meus avós sempre me perguntam: quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Fico me perguntando por que meu trabalho incomoda tanto meus avós. Tento não dar muita importância, mas não posso negar que realmente me incomoda. E Grazi, olha, a pessoa tá contando tudo aqui, hein? Já Verdade. tá dando a dica pra não perguntar. Ô, vó, não pode perguntar Já fica hoje. aí, já fica essa pra dica. hoje à noite. Já manda o link do programa para aquele familiar, né? Pra que de repente a pessoa se toque. Verdade, né? É uma boa aí, hein? youtube.com/Novo Tempo Rádio é o nosso link. Grazi, muito duas bom. participações com você. Claro, Rose. Olha só, o Carlos Eduardo, ele é de Salvador e já fala aqui com a gente. A minha família é tipo torcida organizada, sabe? Eu fico incomodado com os comentários sobre a forma como eu e minha esposa educamos os nossos filhos. Nas confraternizações de final de ano, parece até uma competição pra ver quem dá mais pitaco na vida do outro. Como educar os filhos. Caramba. E a Fernanda fala aqui pra gente, ela é de São Luís. Eu amo os meus pais, mas a pergunta que mais escuto é: você tá comendo direito? Esse seu prato tá ruim, hein? Comer comida congelada faz mal. E ela diz, né? Eu sei que eles se preocupam, é normal, mas eu sou adulta, eu não moro mais com eles. Eu só os vejo 2 vezes por ano e mesmo assim eu ouço esse tipo de comentários. Eita, gente, esse programa vai ser sensacional. Vai resolver parte dos seus problemas, não é, Raul? Eduardo, Rio de Janeiro, minha tia sempre solta o seguinte: nossa, você está mais magro, estava precisando. Me sinto incomodado, porque não é a primeira vez que ela fala isso. Essa é do Eduardo. Da Mariana de Salvador fala assim: o que eu mais escuto de família é sobre meus filhos. A pergunta é sempre: eles estão indo bem na escola? Não estão ficando demais no celular? Esses meninos não comem nada que colocamos no prato. Eu fico chateada, porque eles só veem meus filhos 2 vezes por ano, mas querem usar como referência o comportamento do final do ano. Ok, viu? Quanta coisa a gente já recebeu aqui como uma orientação pra gente pensar 2 vezes antes de perguntar. Então vamos pra fonte, né? A Sandra vai ajudar a gente a entender isso. Esses comentários inicialmente são inofensivos, não é? Mas chateia muita gente. Por que muitas pessoas se sentem tão à vontade nessa época do Natal, nessa confraternização em família, em fazer perguntas que incomodam e provavelmente não fariam para outras pessoas, mas porque é da família, vai lá e faz, Sandra? Isso, eu acho, Rose, que tem aí uma sensação de muita intimidade nesse momento, né? Então essa sensação de intimidade, estão todos e assim, a pessoa pensando em arrumar um assunto e acaba não considerando que isso pode ser desagradável para o outro, né? E algumas pessoas ficam muito longe. A Grazi leu um comentário de que encontra 2 vezes ao ano, não é isso? Então,
Então pode ser que até realmente haja alguma preocupação em relação à filha, o filho, o neto, e pouco tempo juntos e ali já quer tentar resolver a vida do outro, né? Sem pensar que aquele momento é um momento de festa. Não é um momento para as preocupações ou algo assim. Verdade. Agora, o que eu ia te perguntar, Sandra, é exatamente sobre isso. Que essa proximidade nos relacionamentos é o que leva as pessoas a pensarem que elas podem falar, que elas podem perguntar qualquer assunto para o outro. Então ela se sente nessa liberdade, né? Agora minha pergunta é, realmente essa proximidade me dá liberdade de falar qualquer coisa? Afinal, é alguém da família, é o filho, é o tio, é o irmão. Por que eu não posso, né? Na verdade, essa intimidade, ela não abre espaço para que eu deixe o outro de forma desconfortável, né? A intimidade em família é uma coisa legal, é algo saudável, mas sempre que perceber que isso deixou o outro desconfortável, isso se torna problemático. Então, de forma alguma, não abre a intimidade, ela nunca abre espaço para que eu, de alguma forma, prejudique o outro. Seja encontros de família, seja como for, nenhum tipo de intimidade deve servir para tirar o bem-estar do outro, né? Certo, Sandra, mas tem gente assim que defende que alguns comentários, né, do tipo, e os namoradinhos, ou vai ficar pra titia, na sua idade eu já era casada e já estava grávida do primeiro filho. Dizem que esses comentários, né, são absolutamente normais. Mas quais gatilhos esse tipo de comentário pode causar na pessoa que está recebendo, né, essas perguntas? Isso. Raul, muitas vezes se aproveita também, né, no encontro como esse de família, para essas brincadeiras, né? E aquela pessoa que faz a brincadeira e está fazendo, às vezes, até sem uma maldade. Mas isso vai depender muito de como o outro recebe. E, de fato, essa pessoa que recebe, se ela já tiver um histórico de dor em relação a esse ponto que a pessoa está trazendo, com absoluta certeza, isso trará um certo mal-estar, né? Agora, nós também precisamos separar, né, Rose? O que é uma brincadeira, o que é um bate-papo, pra gente rir junto e às vezes também não considerar. Mas quando a pessoa percebe que aquilo faz mal para o outro, precisa ser evitado, né? Porque pode sim ser um gatilho e trazer alguma dor do passado, com absoluta certeza. É interessante você ter falado sobre isso, porque às vezes o mesmo comentário pode ofender uma pessoa e não ofender a outra. E não ofender também, a outra. Não é? Então, como a gente quer que todo mundo fique feliz, né? A gente pode se esforçar um pouquinho pra gente também não ficar pontuando ali alguma coisa que a gente já percebeu que é desagradável para o outro. Por exemplo, é muito comum alguns membros da família só se encontrarem no Natal. Isso. Cada um tá num canto, até fora do país, não é? Aí chega essa época natalina das férias e das festas, todo mundo se reúne. E uma observação que é muito comum é em relação ao aspecto físico da pessoa, né? O visual ali, né? Então, engordou fulano do ano passado para esse ano. Nossa, mas esse corte de cabelo não ficou bom. Por que as pessoas gostam tanto de falar do visual do outro, Sandra? Adolescente odeia, né? Quando diz, nossa, cresceu, né? Tá enorme. Que lindo! Como é que é, Raul? As minhas mentoradas dizem que elas só recebem comentários do tipo, nossa, como você emagreceu. As minhas mentoradas, elas só recebem esses comentários. Mas o inverso, e a pessoa pode ficar desconfortável ali, não é? Eu acho que é uma tentativa, Rose, de puxar um assunto inicialmente. E aí, essa forma de pensar pode não ser algo muito bem-vindo, né? Mas é uma forma de tentar fazer vínculo, contato de imediato. Ok. Queridos, a gente tá batendo um papo bem legal aqui sobre
hábitos, né? Algumas conversas, algumas perguntinhas que não deveriam acontecer, não é? Com todas ou para todas as pessoas que fazem parte da nossa festa de Natal. Você tá gostando? Olha, você vai gostar mais ainda de Reflexões de Natal. Robozinho Esperança é a inteligência artificial da Rádio Novo Tempo a serviço da pregação do Evangelho. Que tal você conhecer um pouquinho do Natal em diversas partes aí do globo terrestre? Curiosidades, você vai aprender com o Robozinho Esperança. Vamos fazer o seguinte, você manda recado agora aqui para o estúdio que a gente tá, 12981510081. Você manda pra gente a seguinte palavra, esperança, que a gente passa para você, o Zap Zap, e você pode começar agora mesmo a refletir sobre o Natal. Reflexões de Natal, e deixa essa história de Natal tão especial tocar o seu coração, tá bom? Vou chamar o intervalo, mas a gente volta daqui a alguns instantes com mais vida e saúde para você. Vida e saúde. Oi, 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 gente! Nós estamos aqui no Estúdio B da Rádio Novo Tempo, apresentando Vida e Saúde. Você já deu uma olhadinha, uma espiadinha? Quem já tá no YouTube já reparou nossa decoração de Natal aqui. Olha que coisa mais linda. A Luciana, nossa produtora, preparou com muito carinho esse cantinho aqui pra gente, bem aconchegante, não é? E a gente tá falando sobre questões, assim, olha, o que não dizer nas reuniões de Natal que a gente poderia evitar, não é? A gente pode evitar, a gente não pode mudar o outro, né? A gente tem que se preparar para essas questões. Mas será que a gente também pode começar a se policiar, pensar bem no que a gente vai perguntar, comentar sobre o outro para não deixá-lo em constrangimento no nosso ambiente? Então, esse é o nosso assunto. Você já viveu alguma questão assim que você ficou na saia justa? Conta pra gente, 12981510081. Antes de eu pedir pra Grazi dar continuidade ao assunto, deixa eu ler a participação da Juliana. Ela mora no Recife. Ela diz assim, ó: minha tia tem uma mania muito chata de comentar sobre o peso das pessoas, inclusive o meu. Outro dia ela disse: você não tem medo de engordar? A gente só se encontra nas festas de família, continua a Juliana. E mesmo assim, ela não usa esse encontro para falar coisas boas. Ela fica falando isso para todo mundo. Participação da Juliana aqui com a gente. Ela tá brava aqui, hein? Eita, vamos ver como que vai ser esse Natal, hein, Rose? Depois. Vamos, Ju, manda o link do programa. Não foi isso que você falou no início, Grazi? Exatamente, manda o link. Manda pro tio, pra tia, pra família. Ó, tarefa de casa. Assistir ao Vida e Saúde antes de ir para o encontro. Pra ceia. Depois volta e fala pra gente como foi. É verdade. Eu quero ler aqui a participação do Ricardo, ele é de Curitiba. Olha o que ele fala, ó. A minha avó, sempre com a maior boa intenção, ela fica me perguntando se eu vou emagrecer ainda mais. Coisa de vó, né, gente? Ai, a avó gosta de gordinho, assim, gosto, né? prefere. Bem alimentado, né? Aí a avó fala assim: tá mais magro que da última vez. Aí ele fala que é isso que ele mais escuta da vozinha. Eu sempre fico sem saber o que respondeu, mas eu fico muito chateado, pois eu realmente tenho muita dificuldade de ganhar peso. Um abraço, viu, Ricardo? Tomara que nesse ano a vozinha não fale isso pra você não, viu? Tô torcendo aqui. Agora a minha pergunta, Sandra, é a seguinte: algumas pessoas, elas fazem comentários desnecessários, né? Até a vozinha ali. Mas parece que elas não têm noção do estrago que tá causando, né? Então, como identificar, ou quem sabe, ajudar a outra pessoa a identificar que a sua postura no encontro familiar tá sendo inconveniente? Boa, muito bom, Grazi. Uma saída boa para uma situação como essa é você não dar continuidade à conversa e, de preferência, mudar de assunto. Porque aí a pessoa se toca. Porque você gentilmente não continua, como se alguém não tivesse dito nada, e você puxa um outro assunto. Porque aí você dá a atenção para aquela pessoa que está conversando com você, sem permitir que ela continue com aquela fala que está sendo abusiva. Né? Interessante. Agora existem falas como essa, né? Você não vai ganhar um pouco mais de peso, tá muito magrinho. Que aí tem uma certa conotação de preocupação, mas é desagradável. Mas também tem aquelas questões que as pessoas trazem propositalmente, literalmente, desenterrando os defuntos do passado, não tem isso? Sim. Essas são mais difíceis de contornar. Porque a pessoa, ela parece que deseja um confronto real naquele momento.
Aí a saída talvez seja, vamos conversar sobre isso depois? Porque boa. agora eu acho que não é um bom momento. Mas de fato a gente precisa conversar sobre isso. Gostei disso, sabe por quê? Porque realmente a gente não controla o outro. Eu tava até pensando aqui, olha, eu lembro da minha avó, que ela gostava de falar do peso dos netos. Ela gostava de falar dos pesos. E os primos ficavam, alguns, né, principalmente as meninas, ficavam incomodados, né? E muitas vezes eu falava com ela antes da festa, vó, não comenta. Sabe, a fulana não gosta, fulano fica desconfortável. Era a mesma coisa que fala assim, vai lá e comenta, vai a mesma Não coisa. adianta. Não adiantava. Então, assim, as pessoas às vezes não vê realmente uma maldade de falar de algum assunto mais delicado pra pessoa. Ainda mais no caso da vozinha. Pois é, não é? Então a gente vai ter que se preparar pra poder lidar com isso. Realmente eu gostei dessa. Depois, em outro momento, a gente conversa sobre isso. Gostei disso aí, hein? Não é, Raul? Verdade, verdade. Gostei também. Agora, Sandra, aquilo que o outro diz, né, a forma como ele me trata, muitas vezes diz mais sobre ele, né, do que de Isso. mim. No entanto, como se preparar para lidar com comentários nessas reuniões familiares que causam desconforto, né, mexem com feridas que ainda muitas vezes não estão cicatrizadas? Já sei, leva um tampão de ouvido. Brincadeira, gente. Essa fala, ela é muito interessante, né? Aquilo que o outro fala diz mais respeito a ele, né? Do que… Isso é muito real. No caso de uma fala como foi dado o exemplo aqui da Rose, da vozinha, isso vem de fato de preocupações. De querer continuar aquele papel maternal, de cuidado, Então essa é uma fala que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque você sabe que é algo bem intencional, né? Que é uma pessoa que está bem intencionada, com uma boa intenção, mas mesmo assim machuca. Agora, quando você percebe que é aquela cutucada, sabe? Que aproveita, inclusive, que está diante dos outros parentes para expor através de uma pergunta, que é aquela cutucada mesmo. É muito importante, nessa hora, lembrar que o que o outro deseja é exatamente que eu tenha uma reação infantilizada de entrar para aquele jogo, né? Para entrar para aquele jogo ali naquele momento. Então, numa situação como essa, o ideal realmente é fazer algo que você fez com a sua vozinha, no sentido de conversar com ela, mas aí de conversar com a gente. Pensando, eu estou indo para o encontro, fulano costuma fazer isso, porque isso se repete. Cicrano assim, e já pensar antes uma reação. Né? Para a pessoa já estar mais preparada, para não ser pega de surpresa. E sempre trabalhar para não entrar no jogo. Às vezes, uma boa saída é levar na brincadeira. Brinca com a situação e sai fora. Ô Sandra, tem até uma consideração sobre isso, que é assim, a pessoa, ela só se incomoda quando ela ouve algo, quando aquilo realmente incomoda Isto. ela. Porque se eu faço uma brincadeira de mau gosto, em que eu não me encaixo nessa brincadeira, se alguém chega assim, nossa, Grazi, como você tá gorda? Eu vou falar assim, oi? Tipo assim, Isso. Em que mundo? Se eu falo… Aí eu não sou afetada, porque eu não sinto que aquilo é Isso. verdade. Agora eu vou dar um conselho aqui que você vai amar. Se algo que alguém me fala tá me incomodando, é porque eu preciso tratar aquilo em mim. Excelente. Em mim, porque pelo outro eu não posso fazer nada, mas por mim eu posso. Isso. E aquilo é um norte. Eu preciso olhar para isso. Isso. E isso, aí Perfeito. eu olho de outro jeito para esses comentários. É um presente que eu recebi de saber que isso me incomoda e eu posso tratar e eu posso melhorar em relação a isso. Ele está te dando dicas, né? Isso, dicas daquilo que te faz- gratuitas. Exato. Às vezes você vai pra terapia, você Exato. não sabe o que falar, pronto. Te incomodou o que você ouviu de alguém, é isso que você vai levar. Traga isto. Né? Exatamente. Dizem que quando até quem chega pra atrapalhar acaba ajudando, não é? Exato. Pode ser com alguma observação, porque assim, gente, ok, às vezes tá um pouco acima do seu peso e tá tudo bem pra você, aquilo ali não é… Você sabe que precisa por uma questão de saúde, né? Mas aquilo também não vai ser um problema na sua vida. Você falou, é verdade. Se tá indo mais profundo, é que tem alguma coisa por trás que eu preciso tratar, não é? Sim.
Exatamente. Que eu preciso cuidar disso daqui, né? Exatamente. Porque assim, é bem como a Grazi falou. Se eu olho pra Grazi agora e falo, seu cabelo está verde, ela diz, não, meu cabelo não é verde, tá tudo bem, né? Mas se encontra um terreno fértil Assim. de algo que ela já está se sentindo mal. Meu cabelo tá verde. que é bom pra cabelo verde, gente? Você tem aí na bolsa agora? Eu vou voltar pra casa pra comprar. Nem vou participar do evento, não é? É isso. Aqui, Perfeito, você estava perfeito. falando sobre levar as coisas com bom humor. O Felipe, de Belo Horizonte, ele estava aqui dizendo aqui, olha, na minha família é sempre a mesma coisa. Já se casou? Mas e o filho? Cadê? Eu até fico sem resposta, mas o jeito é rir e mudar de assunto mesmo. Então tá aí, olha, o ouvinte levando na brincadeira. Ô Sandra, a gente tem esse cuidado com o que a gente pergunta para as pessoas, inclusive quando a gente sabe que aquilo é uma questão delicada, tem a ver com respeitar o espaço emocional do outro, tem a ver com o princípio bíblico de amar o próximo, não é? Diretamente. E agora tem uma questão interessante aí. Quando eu me odeio por algum motivo, quando eu não estou bem com a minha própria pessoa e eu não suporto isso, eu tenho a tendência de projetar isso sobre os outros, né? Então, quando a pessoa ela precisa fazer observações negativas para todos da família, como se ela fosse a dona da verdade ou o dono da verdade, e são falas de acusação, essa pessoa ela está passando por momentos difíceis de mal-estar contra ela mesma, né? Por causa dessa projeção que ela está fazendo, né? Então, é preciso avaliar o que eu estou falando para as pessoas e nessa questão também o que as pessoas estão me falando, né? Então, quando eu penso, eu tenho uma necessidade de procurar algo para pisar no calo de alguém o tempo todo, é porque o meu silêncio é insuportável com meus próprios pensamentos. Então, eu tenho que incomodar o outro, né? De alguma forma. Essa frase precisa Nossa. ser escrita. Muito bom. E repetida aqui no programa, não é, Raul? Muito bom. Ô Rose, eu vou trazer aqui a participação do Marcelo, de Juazeiro, na Bahia. Ele fala assim, ó, tem um sonho de ter o próprio negócio. Por isso, vou tentando para ver o que dá certo. Eu já tentei fazer bolos, pães, tentei trabalhar com entregas, mas nenhum desses deu muito certo. Ainda estou em busca de uma área que dê certo. E todas as vezes a minha família fica me comparando com os meus irmãos e perguntando quando que eu vou arrumar um emprego. E isso me deixa muito magoado. E a minha pergunta, Sandra, baseada nesse comentário aqui do Marcelo, nosso amigo ouvinte, é a seguinte: pode parecer uma decisão complicada de se tomar, mas em algumas situações, não comparecer às reuniões familiares pode ser um caminho para evitar esse desgaste mental e emocional nessa época tão importante, né? Que é o Natal, o fim do ano. Eu penso, Grazi, que quando as situações realmente são intensas de mal-estar, quando isso provoca na pessoa e ela já sabe que ela não irá suportar essa situação, de fato a saída é evitar, né? De fato a saída é evitar. Agora, eu também posso procurar recursos internos para lidar, já sabendo que é assim que funciona. Né? É interessante porque senão a gente perde o social, a gente acaba perde o perdendo. fraternal. Festa de final de Isso. ano em família tem tanto significado para as crianças, né? Que Para estão as crescendo, crianças. o encontro com os primos, com os avós, não é? E não é em função de uma pessoa inconveniente que eu vou perder todo o restante, né? Então eu preciso mensurar o grau dessa Sim. situação. Porque eu também não posso me expor sabendo que eu vou adoecer depois desse momento. Exatamente. Então, mensurar, mas podendo arrumar uma forma de enfrentamento é o ideal. Agora, Raul, me permita só atravessar aqui. Também, assim, seria bom a gente também conversar, assim,
com franqueza com a pessoa. Eu fico desconfortável quando você toca no assunto sobre eu ter filhos, porque eu tenho dificuldade para engravidar, dependendo da circunstância. É interessante. Se eu sei que a outra pessoa, isso não é sempre uma armadilha, que o magoar é intencional. Entendi. Se eu sei que a pessoa está fazendo isso até por uma certa inocência, por uma única forma de diálogo, tudo bem, seria legal conversar sobre isso. Agora, boa parte dessas questões, a pessoa sabe que está magoando e é intencional. É verdade. Então, se eu falo, eu ofereço para ela mais ferramentas de parecer que eu estou sensível. O exemplo que eu tenho de uma amiga que tem a mãe narcisista. Sim. E ela, toda reunião de família, fica extremamente chateada, magoada. E é horrível pra ela. E aí ela decidiu que toda época de comemoração, ela viaja. Sim. Ela viaja, ela tem, por acaso, um compromisso ali, né, com o marido dela, né, sem a mãe. Sim, porque o narcisista... E ela se sente muito melhor. Porque o narcisista, o prazer dele está em imputar a culpa ao outro. Fazer com que o outro se sinta culpado. Então, não há muito o que fazer. Certo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Sandra, sobre agora as crianças, né? As crianças nem sempre têm muito filtro, né? E aí, às vezes, elas repetem as falas dos pais, né? Repete as coisas que os pais falam em casa. Então, essa aí é a tia que o papai falou que engorda todo ano, né? Sei lá, uma coisa assim, né? Então, como que a gente ensina para os pequenos esses cuidados, né? Com perguntas, comentários que podem ferir outros familiares. Eu acho que pode ter essa conversa, Raul, no sentido de que precisamos ser agradáveis. Mas aí, nesse caso, eu acho que ainda é anterior a isso, né? É de fato os pais começarem a tomar cuidado com aquilo que se fala e que de repente não é construtivo. Porque mesmo os pais falando isso somente em casa e não falando depois na hora da festa, não é construtivo. E a criança pode aprender essa forma de ser, que não é legal, né? Mas sempre uma fala... Tratar a causa, né, Sandra? Isso, exatamente. Mas sempre uma fala de que vamos ser agradáveis, vamos ser agradáveis com o vovô, que já tem 80 e tantos anos. Se ele falar alguma coisa, você tenha, né, um pouquinho de paciência, dê um pouquinho de atenção. Não fale nada que vá magoá-lo. É sempre bom. É muito interessante isso que você está falando, porque a criança vai refletir o que ela acompanha em casa. Então, se você fala mal da tia lá em casa o tempo todo, ainda vai falar pra criança assim, olha, não vai falar pra sua tia sobre isso não, você tá ensinando o quê pro filho? Não é? Não é verdade? Então tem que ser se a criança vem em casa, eu fico pensando aqui, que o pai respeita o próximo, que o pai não fica falando mal da igreja, do pregador, da roupa das pessoas, o pai e a mãe que eu digo, né? O cuidador da criança. Isso vai ser meio que natural pra ela quando ela estiver socialmente ali com outras pessoas, não é? Exato. Muito bem. Bom, participação aqui, olha, anônima. Fico super incomodada quando meu tio, que mal me conhece, fica dizendo o que eu deveria fazer da vida. Ele vive dizendo assim, você deveria trabalhar com isso, sabia? Você deveria trabalhar com aquilo, sabia? A nossa ouvinte tá brava aqui também com o tio, viu? Manda o link do programa pro tio. Ô Sandra, noite de Natal vai começar daqui a pouco, né? É uma noite muito agradável para a maioria das pessoas, pelo menos com as quais eu convivo. A gente fica sempre nessa expectativa de um ambiente. Qual seria uma forma saudável da gente começar uma conversa? O que mais a gente poderia... A gente sabe que é Natal, a gente precisa falar sobre a importância, o significado do Natal, mas que tipo de conversa seria agradável para a maioria, provavelmente? Uma coisa importante no encontro com as pessoas é saber ouvir, né, Rose? Saber ouvir. Nós vamos muito com uma preocupação do que vamos falar. Mas nós precisamos aprender a ouvir também, né? O que o outro tem a dizer nestes encontros. O ouvir é uma forma de acolher as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, a respeito da fala, não é um momento para lavar roupa suja. Não é um momento para trazer de volta, não é um momento para trazer de volta
um caso que não está resolvido há séculos e eu acho que eu vou resolver hoje, na noite de Natal. É óbvio que não vai resolver. Então, é sempre bom pensar em assuntos que sejam coletivos, que todos possam participar. Assuntos que envolvam ali a situação, que seja de fato algumas questões que sejam agradáveis, né, para Ok. todos ali. Ô, Grazi, tem 2 participações de ouvinte aí com você? Perguntas, né? Ah, sim, tem sim, Rose. Ó, uma delas é a seguinte. Ai, Sandra, mas antes eu queria fazer um comentário do que você estava falando, que você falou de saber ouvir. Mas é muito legal as pessoas também aprenderem a perguntar, mas não de forma conclusiva, porque a pessoa ela já pergunta afirmando. Ou que Sim. você não tá bem, né, fisicamente, ou que, o seu trabalho lá, que você, quando que você vai dar certo lá, que você não deu certo até hoje. Mas fazer pergunta aberta, né? Não assim, afirmando que a pessoa não tá bem em alguma coisa. Então, Sim, boa acho que ideia. isso é interessante, né? E um exemplo Porque é… tem gente que tem dificuldade de puxar assunto mesmo. Isso. E muitas das vezes puxa um assunto de forma errada, fazendo uma Exato. pergunta, concluindo algo não agradável. Uma pergunta simples, né? Como algo do tipo, como você está? Isso! Porque aí você abre margem para o outro falar, né? Isso. Lembrando de não falar, gente, de política. Isso. Não ficar, né? Religião, política. E futebol. Esses assuntos que sempre dão confusão. Sempre. Mas uma dúvida que a gente recebeu aqui, Sandra, foi a seguinte, ó. Como então que a pressão familiar e a cobrança pode afetar a minha satisfação pessoal, né? Como que isso afeta, então, a pessoa ali que tá querendo ficar feliz, mas no fim das contas fica mais triste ainda, né? É tão interessante porque uma coisa é o que o outro está desejando para minha vida, outra coisa é o que eu desejo para minha própria vida. Então, para aquele tio que fala assim, quando que você vai arrumar um emprego de verdade, né? Porque ele era Uber, é uma das pessoas que conversou aí com a gente. E Uber é um emprego É um de emprego verdade, de não é? verdade. Motorista E a pessoa de aplicativo, gosta não é? de dirigir. É feliz. E A pessoa é também a família. feliz, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com as nossas, os nossos desejos e as nossas certezas, né? Daquilo que de fato nós queremos. Porque se o outro faz a pergunta desse tipo e a pessoa ela já está realizada, né? Outro dia eu estava falando com as meninas da maquiagem. E aí tem sempre assim, as meninas, elas se especializam muito para maquiagem. E são profissionais fantásticas aqui na Novo Tempo. E aí chega alguém e fala assim, mas você não gostaria de fazer uma faculdade e tal? Como se o trabalho delas… Aí que está. Quanto mais nós temos certeza daquilo que estamos fazendo e que gostamos, menos o outro irá nos abalar com essa fala. Sim. Né? Então eu acho que é autoconhecimento e saber de fato o que está fazendo e feliz da forma com que está, né? Muito bom, gente. A gente já está chegando ao Excelente. final. Eu tenho 3 minutinhos só para a gente poder encerrar. Gostaria de pedir aí a Sandra que deixasse uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes que nos acompanharam durante todo esse ano, Sandra. E já te agradecer também pela sua participação com a gente aqui. Mais um Natal juntas. Isso, querida. Muito bom. Vamos lembrar, né, que Natal tem a ver com esse aconchego, com o presente que eu ofereço para o outro, né, em formato de carinho. Tem a ver com esse momento de união. Mas, acima de tudo, né, lembrar do nosso Criador, de Jesus, que veio para nos dar o melhor modelo de comportamento e aquilo que é o ideal, né, para que a gente consiga ser como Ele cada vez mais. @Sandra Barilli, psicóloga. Obrigada, Sandra. Feliz Natal para você e para sua família. Para vocês também. Obrigada. Grazi, você deixa uma mensagem de Natal para Ai, que os programa nossos maravilhoso, ouvintes. hein, Muito Rose? bom, né? Que esse Natal possa ser melhor aí. Sem briga, sem constrangimentos. Exato. Eu quero deixar um verso bíblico aqui, Mateus 2, fala aqui, verso 1.
Eles prostraram-se e o adoraram e ofertaram a ele dádivas de ouro, incenso e mirra. Sobre Jesus, né? O Natal é sobre Jesus, que a gente possa comemorar esse momento tão especial e conversando, tratando os outros como Jesus trataria, né, gente? Amém. Vamos lembrar disso, que o Natal é pra gente lembrar, pra gente ser agradável a esse ponto com as pessoas. Às vezes a gente fala sobre tantos assuntos e o principal, que é sobre o, entre aspas, aniversariante, não é? O real motivo do Natal, Sim. passa É, desapercebido. eu vou deixar isso de tarefinha para os nossos ouvintes, falar sobre Jesus na noite de Natal. Amém. E que Deus abençoe todos vocês. Muito bom passar mais esse momentinho aqui com você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Um beijo, gente, e até. Até. Deixa seu contato. Claro, @Grazi Donato é meu Instagram. Então as meninas aí que querem entrar numa mentoria para se desenvolver, me chama lá no Instagram. Muito bem, obrigada, Grazi. Tudo de bom pra você e pra sua família nesta Obrigada. noite de Natal que vai Feliz chegar. Natal pra você vocês. também. Obrigada. Muito bom. Raul, e você? Raul, deixa sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes. Beleza. Primeiro, obrigado aí a vocês, né, pelo ano. Foi excelente, muito bom estar nesse time aí. Agradeço a Deus pelo privilégio. E para vocês, ouvintes, também, um ótimo Natal. Que Deus abençoe cada um. E vamos, eu ia falar exatamente isso, Grazi. Vamos falar sobre ele, né? Sobre Isaías 9:6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Amém. Se a gente falar sobre ele, né? Tenho certeza que um monte dessas picuinhas aí não vão acontecer no nosso Natal. Que Deus te Verdade. abençoe. E se você quiser emagrecer até 10 quilos até o carnaval, é só acessar emagrecimento.com.br e agendar uma sessão gratuita lá com o nosso time. Muito obrigada, Raul. Obrigada. Feliz Natal para você e para toda a sua família também. Querido, o relógio já está chamando a gente. Muito obrigada pelo seu carinho. Continue ligado na programação da Rádio Novo Tempo e a gente volta amanhã para mais um bate-papo aqui no seu Vida e Saúde. Até mais.